Rapaz, eu tô nervoso. Amém, glória a Deus. E eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Você crê que Deus vai falar com você hoje? Que bom, quando você fala, você concorda. Abre porta para o Espírito Santo. Porque acredite se quiser, irmãos. Existem muitas pessoas que vêm na igreja por entretenimento, ou para sair de casa, ou por causa do ar-condicionado, ou até mesmo para exibir um sapato novo, uma roupa nova. Diácono, o que você está falando? Eu sei que eu estou falando porque eu já fiz isso. Tem vergonha? Já fiz isso. Então eu acredito que isso pode acontecer. Só que aí você corre um sério risco de tomar a palavra de Deus por dentro do seu coração. Porque tudo é um propósito de Deus. E você veio aqui hoje porque, em primeiro lugar, você veio cultuar a Deus. Mas todas as vezes que eu coloco os meus pés nesse lugar, estando bem, estando mal, estando um dia ruim, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. E Deus sempre tem alguma coisa para falar para os seus servos. Por isso que a palavra, em algumas passagens diz assim: quem tem ouvidos para ouvir. Porque quem tem ouvidos, às vezes não quer ouvir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. E a mesma palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Então nós só temos a ganhar. Deus sempre vai ter o que falar com você. Mas Deus quer saber se você quer ouvir o que Ele quer falar com você. Porque a palavra de Deus é abençoadora, é libertadora, é curadora, é santificadora, é resolvedora, é transformadora, é libertadora. Por quê? É Deus pensando, é a mente de Deus. Amém, irmãos? Você recebe isso já? Então vamos lá. João, capítulo 1. Nós vamos ler pausadamente. Eu quero que você, conforme você confirmou, você já vai abrindo a sua mente e o seu coração, porque ao ler a palavra e pela misericórdia de Deus tentar dividir o que Deus passa, o que Deus nos ensina, o Espírito de Deus já vai falar com você dentro do que você precisa ouvir. Diz assim, ó, você conhece: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou fazer uma pergunta. De quem João está falando aqui, irmãos? De Jesus. Muito bom, a igreja entende que é de Jesus. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu vou ler mais uma vez, eu quero que você preste bastante atenção nesse último versículo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora eu quero que você, para a gente fixar isso, a ciência diz que a forma de repetição nos faz entender e gravar. Eu vou ler mais uma vez e você vai repetir em seguida, amém? A vida estava nele. Mas, irmãos, espera aí, você vai falar com vontade. Eu não sei como está a sua versão aí, mas você lendo você pode falar. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Foi bom.
Só mais uma vez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ore comigo. Grandioso Deus. Muito obrigado, Senhor. Aqui nós temos oportunidade toda hora de orar. Isso é maravilhoso. Nós pedimos agora, Senhor, o teu professor. Aquele que o Senhor usou para inspirar os homens, escrever, usar suas mãos, mas com o Senhor ditando. Muitas das vezes nós temos dificuldade de entender, Pai. Mas nós fazemos como criança, como os nossos filhos. O que é isso? O que é isso? Perguntamos. E nós acreditamos que o Senhor tem prazer em nos revelar. Vem agora, Espírito Santo, fala conosco. O Senhor já está falando no coração de alguém que precisava ouvir esse versículo. Mas se há alguém que ainda não entendeu, Senhor, descortina, nos faz entender, fala conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu falei que estou nervoso porque eu não sei nem por onde começar. Talvez você fale assim, ó, começa pelo começo. Porque eu vi algo tão glorioso. E a palavra de Deus é algo sobrenatural. Não se compara ao livro escrito por um dos maiores escritores no dia de hoje. Palavras que foram escritas há mais de 2, 3 mil anos atrás, hoje encaixa na nossa vida como se tivesse escrito de manhã para você. É isso que nos fascina na palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. E todas as vezes que nós formos conversar com Deus através da sua palavra, porque você ora, você tem o direito de dobrar o seu joelho, falar com Deus, falar o que você quiser. Até besteira, se você quiser. Verdade. Não tem maior amigo do que o Senhor. Talvez você tenha vergonha de conversar, talvez você tenha anos e anos de vida e tem coisas na sua vida que ninguém sabe. Mas o que nos dá prazer é que quando nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos falar rasgadamente com o Senhor. Porque Ele, além de ouvir, é o único que tem a capacidade de te entender. Isso nos dá uma paz muito grande, abrir o nosso coração. Mas, por outro lado, não é só você que fala nessa relação. Você precisa ouvir Deus também. E nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Que aí Deus vai te mostrando coisas que, caramba, chega a te constranger, sabe? E o versículo 4 diz assim, a vida estava nele. Desse jeito. A gente não escuta que Jesus é a vida? E é a vida. A vida está com Jesus. Ele é o dono da vida, nós lemos antes. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Nada do que foi feito, se não fosse por Ele, não teria sido feito. Mas por que esse versículo está no passado? A vida estava nele. É desse jeito. O verbo está no passado. Estava nele. Então, antes da gente se aprofundar precisamente, nós precisamos entender o que é a vida. E por que a palavra de Deus diz que a vida estava nele? Desse jeito, no passado. Deus criou o homem. E quando Deus formou o homem com as suas mãos, a gente já começa a ver aí uma criação sublime. Eu acredito que a maior da sua criação, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
E foi a única coisa que Deus botou a mão para criar, foi você. Tudo Deus mandou acontecer, mandou aparecer. E você, Deus, botou a mão para te criar. Hoje pela manhã eu tive um encontro com Deus. Quem teve aqui? Porque o colo de Deus é muito bom, né, irmãos? Nós sabemos o tão arteiro que nós somos. Sabemos que nós erramos. E quando Deus te dá um abraço, e você espera ser destruído, e aí Deus fala, não quero te destruir, quero te salvar. Você se sente acolhido, foi o que eu me senti nessa manhã. E aí eu fui entender o porquê dessa mensagem. Só aí eu fui entender o porquê dessa mensagem. Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Mas o que é vida? Deus soprou nas narinas do homem. O primeiro homem criado foi Adão. E Deus criou esse homem também trino, único. Corpo, alma e espírito. E quando Deus criou esse homem, o espírito, o que é o espírito? Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. Poxa, corpo, alma e espírito. O espírito é único, é você. Não tem ninguém igual a você. Diversas pessoas aqui, mas não tem, nesse mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém igual a você. Mesmo que seja gêmeos, mas com a sua única personalidade, única impressão digital, único céu de boca, só é você. Só tem você. E Adão era único. Era um homem único na criação do universo, na criação de Deus, na sua santa criação. Deus criou o homem na sua perfeição. Adão era perfeito, era puro. Corpo, alma e espírito. Então vamos imaginar, já que Deus criou o ser humano para viver eternamente, vamos fazer uma suposição aqui, tá? Você conhece a palavra de Deus, sabe que o pecado entrou no mundo através de Adão, aquela coisa toda. Se Adão tivesse sido obediente ao único mandamento, só um mandamento. A lei hoje nos diz que tem mais de 500 mandamentos, mais de 600 mandamentos. Mas agora só tinha um. Só tinha um mandamento. Se Adão tivesse obedecido aquilo ali, se Adão não tivesse comido do fruto que Deus falou para ele não comer, eu pergunto para você, ele estaria vivo até hoje? Você acha que estaria? Tem certeza? Tem, estaria vivo. Estaria vivo até hoje, vou te falar, com muitos filhos, hein? Muitos filhos. Vamos imaginar, ele teria aí Caim, Abel, Sete, que foi seu terceiro filho, e muitos outros filhos, muitos outros filhos. E vamos supor que só Caim pecasse. Mas Adão não, só Caim que pecasse. E aí, por ele pecar, ele seria expulso, ia para outra terra, e aconteceria tudo que já aconteceu, que a gente sabe com Caim, mas só com Caim. Adão teria filhos eternos, né? Filhos obedientes, seguiria a sua linhagem. Caim teria filhos desobedientes, corrompidos, né? Que sofreria o dano da morte. Teríamos aí 2 linhagens. Mas a gente sabe que isso não foi assim. Estaríamos vivendo situação bem diferente se isso tivesse acontecido. O primeiro Adão desobedeceu, teve a sua alma corrompida e passou a gerar seres humanos corrompidos.
passou a gerar-se a partir de Adão, a partir do seu pecado. De lá para cá, todos nós, toda a humanidade, todos os seres humanos estão corrompidos pelo poder do pecado. E com isso gerou o que em nós, irmãos? Gerou a morte. Não foi isso que Deus falou? Não coma desse fruto, porque se comeres, certamente morrerás. A matriz era perfeita. Adão era um homem perfeito. A matriz era perfeita. Não tinha pecado. Assim como Satanás também. Era um anjo de luz, era perfeito. Mas foi corrompido. Deixou o orgulho entrar dentro de si. Assim como Adão. E se corrompeu, passou a ser mortal. Então Adão era para ser eterno. Mas devido ao seu pecado, um dia morreu. E a morte foi passando para todos os descendentes. Porque trouxemos a corrupção na nossa alma. A corrupção veio para a alma do ser humano. Por melhor que ele seja. Você conhece alguém aqui que é gente boa toda a vida? Eu conheço. Gente é tão boa que às vezes a gente não consegue ver erro nessa pessoa. Mas ele é mortal porque ele é pecador. E a morte nos acompanha. O que é mais triste é isso. Mas o que a palavra de Deus traduz por alma? Muitas pessoas confundem, acham que, minha alma, confunde alma com espírito. O ser humano, ele tem essa confusão, alma, espírito. Então eu quero que você entenda o seguinte. Alma. Há um mistério no corpo humano, colocado pelo próprio Deus. A palavra diz que a vida do nosso corpo está no sangue. Você compreende isso? Amém? Há uma propaganda, um tempo atrás, eu cheguei a ver, não sei se alguns irmãos viram, que o próprio Hemorrio, quando vai, ele fala que sangue é vida. Pode ser sabendo disso ou não, mas eles acertaram. A palavra de Deus que diz que a vida do corpo, a vida do nosso corpo, está no sangue. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 12, 23, para a gente poder entender. Amém? Você achou? Então vamos ler. Acompanhe comigo aí. Deuteronômio 12, versículo 23. Que diz assim, somente esforça-te para que não comas o sangue. O que está escrito? Pois o sangue é o quê? Pelo que não comerás a vida com a carne. O sangue é a vida, mas espera aí, diácono, então o que é a alma? A alma, eu expliquei para você que a alma você está ativo, é a sua vida. Você está vivo, não está? Você está vivo? Amém? Quem está vivo fala amém? Amém. Então você está vivo. Você está sendo preciso ser ligado aí a alguma tomada para você? Você precisa usar bateria? Pilha? Essa é sua alma. Sua alma é sua vida. E sua vida é o seu sangue. O sangue é a sua vida. O ser humano tem no seu corpo 75% de líquido. Maior parte disso é sangue. Você já ouviu falar de alguém que desfaleceu porque perdeu muito sangue? Perdeu a sua vida. Você conseguiu entender que a sua alma é a sua vida? E a sua vida, seu sangue?
O seu espírito é você. Quem você sabe que você é. A sua mentalidade. Esse é você. Com sangue ou sem sangue. Mas é você. Então, para a gente poder entender, quando o ser humano nasce, o seu corpo infantil ainda não cometeu o pecado. Um bebezinho, quando ele nasce, ele não cometeu o pecado. Mesmo ele tendo a herança adâmica. Mesmo ele sendo filho de uma corrupção, mas ele não cometeu o pecado. É por isso que o homem mais bruto, a pessoa mais rude, aquela pessoa insensível, quando vê um bebezinho, ele, se internece. É diferente quando você está na condução, que tem uma pessoa adulta, aí fica olhando para você, rindo, tu já acha besteira, né? É maluco ou está me cantando. Não é isso que pensa, não? Mas não é verdade. De repente a pessoa só está alegre, né? Rindo para você, você já malda, sua mente já dá uma, né? Mas quando você vê um bebezinho rindo para você, você automaticamente, se solta, você não peca, você sorri, coisa linda, né? Porque aquela criança ainda não cometeu o pecado. Você se internece com aquilo. Mais interessante que essa criança nasce pura, mas inclina-se ao pecado no decorrer da vida. É só ela tomar um pouco de conhecimento. Aí já começa a dar dor de cabeça, né? Já começa a teimosia, a desobediência. E aí já começa a pecar e levar os pais a pecar. E quando acontece isso na vida dessa criança, ela já começa a herdar a morte. Igualzinho a todos nós, igualzinho a todo ser humano, ela já começa a herdar a morte. A morte já começa a entrar nela. Por causa do pecado da desobediência. Esse foi o pecado que gerou morte em nós, irmãos. Era para que todos nós tivéssemos vida eterna. Hoje é difícil você imaginar isso. Hoje é difícil você entender isso. Conforme eu falei aqui, se Adão não tivesse pecado, ele estaria aí até hoje. Aí talvez a nossa mente diga, peraí, como é que Adão estaria hoje? Será que ele estaria aí hoje mesmo? A gente já começa a pecar aí. Porque a nossa mente está corrompida. Nossa vida está corrompida pelo pecado. O pecado embaraça até a nossa mente para poder tirar a gente do foco de entender as coisas de Deus, porque são coisas espirituais. Porque o pecado está em nós. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 18:20. A gente poder entender. O porquê que quando Deus falou para o homem o seguinte, não coma disso aí, porque se você comer, e o interessante é que Deus não falou assim, não come não, senão você vai morrer. Não, ele falou assim, não coma, porque certamente, ele ainda botou uma positividade para tipo assim, não faz. Você vai morrer. Deus não falou talvez, falou certamente. Você achou aí? Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa... Não, você não achou. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa... A alma que pecar, essa morrerá. Nenhum ser humano consegue viver sem pecar. Você começa a entender aí? Nenhum ser humano consegue viver sem pecar. Por isso, nenhum ser humano consegue viver sem enfrentar a morte. O maior temor do ser humano. Se você disser que não tem medo de morrer, eu acho que você está mentindo. Quem tem medo de morrer aí? Mas a gente vai para o céu, Jesus, amém. Mas eu não quero morrer. Eu não fui feito para isso. Você não foi feito para isso. Ninguém foi feito para morrer. Nós fomos feitos, lembra de Adão? Deus criou para ser eterno.
E quando a morte veio através do pecado, é algo que você pode saber. Rapaz, é complicado dizer isso. Pode estar pronto, vou para o céu agora. Mas o cara vai assim, ó, deita aí que eu vou cortar teu pescoço agora. Você vai pensar nos teus filhos, na tua mãe. Dá mais um pouquinho de tempo, deixa eu passar um zap, deixa eu falar com alguém, me dá mais uma chance, o que eu posso fazer? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas tem como se livrar disso? Desse medo de morrer? Porque nós vamos enfrentar a morte. Olha o que a palavra diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, peraí, se eu não morrer, eu não preciso pecar. Tem como? Não tem como. Então, eu quero te dar uma notícia lamentável. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Você já sabe disso, não sabe? Você não sabia? Vamos morrer. Você sabe como é que vai ser a sua morte? Eu não sei como vai ser a minha e vou te falar, não quero nem saber. Todo mundo tem aquele negócio, né? Eu quero morrer dormindo. Isso é bonito, né? Estamos rindo, mas é sério, irmãos. Mas e agora? Como é que Deus vai resolver esse problema? Como Deus vai resolver esse problema? Então, já no Antigo Testamento, Deus declara uma coisa muito sublime, que seria o pagamento desse pecado. Uma coisa muito sublime que Deus... Porque quando a gente fala da morte, é essa morte mesmo, essa vida que você tem aí, esse corpo, você perder esse corpo, mas pelo pecado a gente entende que será duas mortes, não mais para nós. Mas mesmo assim que seja uma, onde tiver a vida eterna, mas a gente não quer morrer. Ora essa. Ninguém quer morrer. Se a gente pudesse, a gente ficaria com essa carinha bonitinha a vida inteira, né, Tati? Sem morrer. Mesmo a gente sem cabelo, como eu, o irmão ali, mas não queria morrer, como o Léo. Não tem jeito não. Não quero morrer. Abre a sua Bíblia em Levítico 17:11. O que conforta a gente? Foi o que eu vi hoje de manhã aqui, sabe, irmãos? A preocupação de Deus com a gente. O mesmo Deus que falou, não faz isso, não, você vai morrer. E se você pecar, você vai morrer. É o mesmo Deus que fala desse jeito. Você achou em Levítico 17:11? Procura aí, é interessante o que você acha, você acompanhar, para você entender. A gente está aprendendo, eu, você, pensamento de Deus. Eu acho que eu li alguma coisa errada para vocês aí, não li não, irmãos? Levítico 17. Deixa eu achar na Bíblia aqui, porque aconteceu comigo aquilo que o diácono Felipe aconteceu com ele aí também. Botar no celular é uma benção. Melhor anotar. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar. A vida da carne, a vida do corpo, a alma está onde? E quando diz aqui, eu tenho vou-lo dado no altar, não é o homem que está dando sangue para Deus, não, irmãos. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. É Deus que está dando o seu próprio sangue, simbolizado aqui, para que o homem tenha vida. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer o quê? Expiação pela vossa vida. Tem alguma Bíblia que está escrito vida ou alma? Mas é vida também. Portanto, o sangue que fará expiação é em virtude da vida. Você sabe o que é expiação?
É o pagamento de uma dívida. É a quitação de uma dívida. Mas, você lembra quando eu falei para você que a nossa vida, o nosso sangue, quando eu falo vida e alma, eu falo nosso sangue está corrompido pelo pecado? Então tem como a gente pagar a nossa dívida com o nosso sangue? Então a gente entende aqui que Deus está falando o quê? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado a vida da carne. Deus tem dado, mas não tem ninguém aqui que possa pagar isso. Quem você acha que a vida da carne foi dada para quitar essa dívida sua? Você está começando a entender? Está começando a entender? Tem dado no altar para fazer o pagamento pela vossa vida, pela vossa alma, porquanto o sangue que fará o pagamento em virtude da sua vida. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Deus estabeleceu um princípio. Não é o homem, como eu falei, não é o homem que dá o sangue, é Ele que dá o sangue. Por isso Deus escolheu uma mulher, uma virgem, uma mulher pura. Talvez você pense, mas ela tinha realmente a herança adâmica também. Mas a palavra de Deus diz que Deus achou graça nela. Ela tinha o seu ventre puro, agraciada. E aí Deus escolheu esta mulher para se autogerar dentro dela. Fazer todo aquele processo milagroso que ciência nenhuma vai conseguir explicar isso. E nascer. Então nasce Jesus. E passa a viver nesse mundo. Como se fosse um ser humano como nós. Com o quê? Corpo, vida e espírito. Foi assim com Adão? Mesma coisa. Jesus agora é o segundo Adão. E do mesmo jeitinho de Adão, Jesus tem um corpo, sangue. Toda vez que eu falar sangue, alma, vida, é a mesma coisa. E espírito. Porque você conhece na história alguém que foi um outro Jesus? Até inventaram por aí, né? Henri Cristo é um que a gente conhece, né? Mas ainda se fosse assim, Jesus aqui é o único. Não existe outro Jesus, assim como não existe outro você. Só existe esse Jesus, único. Eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo aqui no Castelar. Aliás, o filho dele era muito meu amigo, muito, se converteu comigo. E o nome do pai dele é Jesus. Só que o pai dele é cristão também. Aí ele pede os outros chamar ele de Jesus. Mas não é Jesus. Jesus é único. Único. Igualzinho em corpo a você e a mim. Entenda isso. E aí gerou-se. E aí ele se guardou sem pecar. E não podia pecar. Porque aí seria como o primeiro Adão. Se Jesus, você parou para pensar nisso? Não pensa só que o Senhor Jesus, que ele veio, mas ele era livre. Não, ele era filho de Deus e santo, protegido. E aí, não. Olha, se tem uma pessoa que viveu nesse mundo, que foi tentada mais do que qualquer uma aqui, em Belford Roxo, Rio de Janeiro, no Brasil e no planeta, foi o Senhor Jesus. Ele foi tentado, e eu vou deixar sua mente fértil imaginar aí. Pode ir bem a fundo os seus pensamentos aí. Porque eu já fui. Será que Jesus foi tentado nisso? Você está pensando aí, não está? Acho que Jesus não foi tentado nisso, não. Foi, irmãos. Eu vou te provar que Jesus foi tentado em tudo. Abre a sua Bíblia em Hebreus 4,
15. A palavra de Deus não mente. Não pode mentir. Hebreus 4, 15. Achou aí? Falar igual o diácono Jean, né? Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga diácono Jean. Então vamos lá. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi o quê? Mas o quê? Sem pecar. Glória ao nome de Jesus. Eu acho que ele merece um aplauso por conta disso. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que eu vou falar alguma coisa aqui agora, se você entender, você vai aplaudir mais ainda, mas com toda a sua alma. Se Jesus tivesse cometido um pecadinho, não haveria chance para nenhum de nós. Ele foi tentado em tudo, irmãos. Havia uma força demoníaca, diabólica muito grande para fazer Jesus pecar. Tinha uma força imensa trabalhando dia e noite desde quando ele era criança para fazer ele pecar. Porque essa mesma força sabia qual era a sua missão. Sabia qual era a sua missão. E Adão, quando pecou, irmãos, ele não pecou porque ele comeu o fruto, não. Ele pecou porque ele cometeu uma desobediência deliberada. E agora o diabo trabalhava dia e noite. Imagina aí, Jesus do tamanho do Arthur, filho do Davis, que já entende, tocando bateria. Vai dizer que o Arthur não passa uns probleminha na escola? Meu filho está ali atrás, uma vez na escola, sabe o que acontece? Eles quiseram ajuntar nele, se eu me lembro bem. Eu estava trabalhando, o Marcos que teve que ir lá resolver. Mas mesmo assim meu filho pecou. Brigou, tacou pedra. Jesus faria isso, irmãos? Jesus fez isso. E a sua salvação, a salvação de todo esse planeta estava na mão de Jesus. Ele estava carregando a sua responsabilidade de você não ir para o inferno, de você não perder a sua vida. É uma responsabilidade muito grande. Você consegue imaginar isso? Dele ter que se guardar para você não ir para o inferno. Será que Jesus tomou um molho na escola? Tomou uma pizza? Será que chutaram a canela de Jesus quando ele estava brincando? Será que o diabo usou alguém para isso? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus falou, que se tão somente olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou com ela. Será que Jesus, de repente, olhou para alguma mulher assim e falou, rapaz, que mulher, hein? Será que ele fez isso, irmãos? Se ele tivesse feito só isso, já era a tua salvação. Você ia arder, como diz o pastor, no mármore do inferno. Porque se Jesus não conseguisse cumprir esse plano, quem Deus iria mandar mais? Acabou, não tem mais ninguém. Se Jesus tivesse errado nisso, Deus ia escolher um anjo? Será que anjo é mais do que o Senhor? Você consegue entender? Agora a gente só consegue imaginar assim, Jesus com 33 anos foi para a cruz, morreu para me salvar. Amém. Ponto final. Mas até 33 anos. Quem tem 32 anos aqui? Sem ser eu, quem tem? Quantos anos você tem? Fala por ele quando estou ouvindo. 16.
Você já pecou? E muito, né? Ainda mais com 16. Olha a responsabilidade de Jesus, irmãos. Olha a responsabilidade de Jesus. E aí eu sou obrigado a ler esse versículo de novo para ver se ele entra na sua e na minha cabeça. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, porém, um que como quem? Como quem, irmãos? Irmãos, como quem? Quando a palavra diz aqui como nós mesmos, como ser humano, com todos os seus sentimentos e desejos, tudo que você foi sujeito, Jesus foi. A palavra de Deus diz que o Senhor sentiu fome, medo, pavor, dor, tudo isso. Então, como nós, ele não estava como Deus, como nós, em tudo foi tentado. Você foi tentado em muita coisa? Jesus também foi tentado. Só que a diferença entre mim e você está aqui, ó. Em tudo foi tentado, mas sem pecar. E aí eu quero ver se você entendeu e se ele merece ser aplaudido, porque ele fez tudo sem pecar. Isso é um verdadeiro show de Deus, sem pecar. Quem consegue fazer isso? Quem consegue viver nesse mundo com tudo sem pecar? Só Ele, o único ser humano que não cometeu pecado. Se Ele não fosse para a cruz, só nisso toda a glória já seria dele. Só nisso. Sem pecar. Então vamos fazer uma suposição, uma outra suposição, igualzinho a Adão. Adão, a gente fez a suposição de que ele não pecou. Mas vamos lá. E se Jesus tivesse pecado? Conforme eu já falei, só um pecadinho? Só um pecadinho? Agora começamos a entender. Agora você vai entender. Tenho certeza que agora você vai entender. Agora você vai entender porque a vida estava nele. A vida estava nele. Vamos voltar lá em João? Volta comigo lá em João. O versículo já está pregando por si só. A vida estava nele. E a vida era o quê? A vida era o quê, irmãos? A luz dos homens. A vida que estava nele era a nossa luz. É a nossa luz. Se ele tivesse cometido só um pecado, irmãos, o seu sangue também estaria corrompido. E sabe o que estaria nele? A vida não estaria mais nele, estaria a morte. Jesus não teria mais vida. Mas a palavra diz aqui que a vida estava nele. E a vida permaneceu nele. Porque a sua alma, o seu sangue, não foi corrompido. Mas o que ele diz? Agora eu vou te provar uma outra coisa. A vida estava nele, sabe para quê? João 10:10, ele fala duas coisas. Ele fala do que tem a morte e fala dele. João 10:10. O diabo não vem senão o quê? Matar, roubar e destruir. Aí eu fui entender esse versículo que Jesus fala assim, mais o que, irmãos? Quem pode completar? Eu vim para que tenham o quê? E vida em exagero. Ele pode falar isso, que ele veio para que nós tenhamos vida, porque ninguém aqui foi capaz de ter vida sem ter Jesus. Só ele pode dizer isso, só ele pôde dizer isso. Ele veio para matar vocês, para roubar a vida de vocês, mas eu
Eu vim, eu suportei tudo, eu fiquei sem pecar, eu deixei de ter uma esposa e filho para que você tivesse uma esposa e filho. Eu deixei de ter muitas coisas para que você tivesse. Eu desfiz da minha glória por sua causa. E eu vim, não foi por conta de mim, foi para que você tivesse vida. E se fosse só isso, estava bom. É vida em abundância. Nos dois sentidos. Aqui e na eternidade. Já já você vai entender o que é essa vida em abundância. Nele estava a vida. Então ele tinha que fazer o quê? Conservar essa vida dentro dele. Por isso que ele não pecou. Porque ele tinha que conservar essa vida. Alguém aqui, irmão, já doou sangue? Eu quase doei uma vez. Não fui porque eu fiquei com medo. Mas quando você vai doar sangue, me parece que você tem que fazer uns exames antes, né? Claro, ninguém doente vai doar sangue. Isso é a lógica. Oi? Isso aí. E aí você tem que se tratar, tudo direitinho. Se o médico souber que você está com sangue bichado, você vai doar? Ele vai deixar? Mesmo que você queira? Então Jesus agora, ele se tratou. Ele se cuidou, ele não pecou para que a alma dele, o sangue dele estivesse puro. Para que ele pudesse doar esse sangue. Mas, se essa vida continuasse só dentro dele, apenas ele seria eterno. De que adiantou? Se Jesus não pecou, não fez nada, mas se essa vida, a vida é o quê, irmãos? Não, o quê? Quem falou? A vida é o quê? Sangue. Se essa vida continuasse só dentro dele, só ele seria eterno. Mas ele tinha que cumprir a sua missão. E qual era a sua missão? Vim para que todos tenham vida. Todos tenham vida. Ele fez esse sacrifício não só para ele, mas para que todos tenham vida. E vida eterna. Então ele teria que transferir essa vida, tirar de dentro dele e colocar à disposição para qualquer um. Ele tinha que fazer essa transferência. Você sabia que Jesus é o único corpo que está no céu? Corpo humano mesmo, igual o seu. Um detalhe: sem sangue. A palavra de Deus diz que ele verteu todo o seu sangue. E o sangue é o quê? Então o que ele fez? Uma transfusão. Ele deixou esse sangue todo aqui. Ele verteu todo esse sangue por sua culpa, por sua causa, para que você escolhesse ter a vida abundante, a mesma vida que ele tem, a vida eterna. Porque só nele. Por isso que a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? E ele estava no princípio como Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito, nem a sua salvação. Daí o porquê ele tinha que dar todo o seu sangue. Mas não bastaria ele ser apenas um doador de sangue. Não bastaria só isso, não. Eu tenho certeza absoluta que uma gotinha do sangue de Jesus só é capaz de purificar o homem mais pecador desse planeta. Eu tenho certeza disso. Só que ele não veio só para purificar. Ele veio para te dar vida eterna. Ele veio para te dar vida eterna. Gente, você tem noção do que é isso? Vida eterna. O pecado está na vida do homem, do ser humano hoje. Ele pode viver. Hoje a gente se admira aí. Fulano de tal viveu 130 anos. Caramba! Uns querem viver, eu quero viver. Eu quero viver o máximo. Mesmo que eu dê trabalho para o Marco e para o Léo. Não estou nem aí.
Eu quero viver. Porque viver é bom. Mas tem gente que já fala assim, quero ver isso, não quero dar trabalho para os outros, não. Não, eu quero viver. Mas é pouco, né? O diácono leu hoje de manhã aqui, né? Ele leu hoje de manhã aqui. Quando Deus falou para Noé, e toda a vida do homem será 120 anos, ponto. Mas o homem era eterno. Ele perdeu isso, ele perdeu essa eternidade. Porque a sua alma foi corrompida, aí veio o segundo Adão, Jesus, que ele guardou a sua vida. E agora ele vai dar a sua vida não só para isso, para que você também seja, para que nós sejamos eternos com ele. E na sua última noite de vida, Jesus vai para o Getsemane, você já conhece essa história. Ele vai para o Getsemane, apavorado. O livro de Marcos diz que, eu gosto do livro de Marcos, que é um pouco mais detalhado. Jesus está muito agoniado. E ele está com uma tristeza tão grande, para você ver como é que ele era homem. Ele estava com uma tristeza, irmãos, tão grande que ele falou que era uma tristeza angustiante, uma tristeza de morte. Já teve momentos de você e eu estar assim. Nós passamos dificuldade na nossa vida, que só nós sabemos o quanto isso nos toma. Em determinado momento, o nosso pecado, a nossa fraqueza nos dá vontade até de morrer. Não que Deus queira isso para nós, mas nós somos tão miseráveis que nós desejamos isso para nós mesmos. E Jesus agora, como ser humano, ele está ali no Getsemane. E ele dobra o seu joelho ali. E começa a orar ao Pai, mas uma oração que eu tenho certeza que talvez você ainda não fez essa oração. Lembra quando eu falei para você que todos nós, sabendo que vai para o céu, a gente tem medo da morte? E Jesus estava ali com uma angústia terrível, irmãos. A sua alma estava angustiada. E o pavor, a Bíblia diz que ele teve medo, ficou apavorado. Porque ele sabia que ele ia enfrentar a morte. E a pior morte da época, morte de cruz. Uma morte dolorosa, cruel. Uma morte que não era tão simplesmente matá-lo, mas era uma morte que fazia ele sofrer. Sofrer de forma que nenhum ser humano no lugar dele suportaria aquilo. E o homem que estava dentro dele, o ser humano que estava dentro dele, queria pecar. É isso mesmo. O ser humano que estava dentro dele queria correr dali. Queria deixar de fazer a sua missão. Queria desistir. E o que Jesus faz? Jesus segura esse homem dentro dele. Porque ele sabia que ele não precisava daquilo, mas você e eu precisava. E ali Jesus chora, mas chora de uma forma e fala: Pai, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas uma coisa ele fez diferente de Adão. Ele falou: todavia não seja feito como eu quero, Senhor, mas como tu quer. E aí Jesus acaba ali de orar, angustiado. Ele vai lá nos seus discípulos. E o que acontece? Encontra os seus discípulos dormindo. Já teve aquele momento que você está precisando de alguém. Tudo que você quer é alguém que te dê um abraço.
ou que sofra com você, nem que resolva o seu problema. E Jesus, homem, está ali. Caramba, você não posso contar com vocês nem uma hora. Vocês não podem me ajudar em oração. Às vezes a gente está assim na igreja, né, irmãos? O irmão não pode nem nos ajudar em oração. A gente faz uma festa, a casa está cheia. Mas orar com a gente não pode. E Jesus está ali, vocês não podem. Mas a angústia dele era tão grande, a dor dele é tão grande que ele volta para lá. Volta para lá de novo. E ele faz a mesma oração. Você imagina o quanto Jesus estava angustiado, irmãos. Não pecou. Não era culpa dele. Ele não precisava passar por isso. Está passando um terror tremendo. A sua alma está angustiada e ele ora mais uma vez: Pai, Senhor, não tem outro jeito, Deus. Será que não tem outro jeito, Senhor? Tem como, Senhor, passar de mim esse cálice sem que eu precise beber ele? Mas todavia não seja feito como eu quero e como o Senhor quer. E ele, angustiado, levanta mais uma vez. Estou falando isso, irmão. Estou fazendo isso que é para você poder entender a angústia que Jesus passou. Se você conseguir, pede o Espírito Santo de Deus para tentar se colocar uma fagulha no lugar disso. Pega o último momento da sua vida aí que você acha que foi o pior. Multiplica por 1000. E aí Jesus vai contar mais uma vez com os amigos dele que andavam com ele. Chega lá, dormindo de novo. Mas será possível? O que Jesus faz? Volta. E pela terceira vez, irmãos. A gente é assim também, né? A gente quase não ora, mas quando o negócio está feio, a gente fica angustiado assim também. A gente ajoelha, não consegue orar, fala o que tem que falar, levanta, vai, abre a geladeira, volta, ajoelha de novo. E uma angústia, o medo toma conta da gente, as trevas tomam conta. E você pede socorro a quem? E Jesus estava tão angustiado, irmão, tão angustiado, tão temeroso, que a palavra de Deus diz que os seus vasos capilares começaram a minar sangue. E aí você vai entender que começou a transferência. Começou a transfusão da vida. A vida que estava nele. E Jesus começou a suar sangue, a suar, a chorar e pedir: Deus! Senhor, tem algum jeito, Senhor? Eu acho que Jesus tinha pensado assim: eu não quero morrer. Eu não quero morrer, Deus. Eu acho que na cabeça de Jesus, eu não sei se Jesus pensou assim: será que o Senhor está fazendo comigo igual ele fez com Abraão? Que quando chegar na hora que o Abraão levantou, ele falou assim: não vou fazer isso não, só estava te testando. Será que ele pensou isso? Porque o medo que ele estava sentindo é muito grande, irmãos. Ninguém na história da humanidade chegou a suar sangue por uma angústia. Ele chegou da taquicardia, foi muito grande o seu terror, o seu medo. Chegou a minar sangue, porque o seu sangue já começava a regar a terra. Já começava a fazer a transfusão para a sua, para a minha, para a nossa vida eterna. E o clamor de Jesus foi algo tão grande, irmãos, foi tão grande, que o Senhor enviou um anjo. Você conhece a palavra? O Senhor enviou um anjo. E eu aqui conjecturando, acho que esse anjo chegou e falou: Senhor, para, Senhor, para de falar, porque todo o céu está comovido, todo o céu está agora triste. Chegamos a pedir até o próprio Deus que também se pudesse te livrar, porque a tua oração está tomando todo o céu. Mas o Senhor me enviou aqui para te consolar.
para dizer que não tem jeito. A tua vida é pura. E eles precisam dessa transfusão. Se você não der a sua vida, todos eles vão morrer eternamente. Todos. E a palavra de hoje de manhã aqui, irmãos, que muito mexeu no meu coração, que Deus não quer que você morra. Deus não quer que você morra. Ele não quer o seu mal. Mesmo você e eu merecendo isso, Ele não quer o seu mal. Ele não quer que você seja destruído. E só tinha um sangue, uma vida, uma alma que podia fazer essa transfusão para você, para que hoje você pudesse ter a vida e vida de verdade. E quando Jesus foi consolado ali, a palavra diz que ele levantou, eu acho que levantou até mais animado. Igual nós, quando nós estamos com um problema, que a gente ajoelha para orar, que a gente levanta. Deus ouviu, né? E ele foi ao encontro. Vamos ao encontrar, porque o traidor já está vindo. Deus fortaleceu a vida dele. E eu li para você lá em Levítico 17:11, que diz que o único sangue capaz de pagar a sua, minha dívida, era o sangue de Jesus. Agora você entende porque a vida estava nele? A vida estava nele. E hoje, essa mesma vida está disponível para qualquer um. Eu tinha mais coisa para falar, mas vamos se colocar de pé em nome de Jesus. É para a tua glória, Senhor. Isso é para que você dê mais valor. Quando nós falamos muito no sangue de Jesus, não é apenas o sangue que vai te livrar a hora que você quer, ao seu bel prazer, a cobrir os seus pecados consciente. Acontece isso, mas é muito mais do que isso. Por isso ele veio para que tenham vida, e vida em abundância. Por isso que Deus falou também em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para fazer essa transfusão de vida eterna. Imagina que você hoje tem a oportunidade de ter a vida eterna só por causa da vida de Jesus. E eu vou ser bem direto no que eu vou falar. Mesmo conhecendo algumas pessoas aqui, eu não conheço todo mundo. Talvez você não tenha, num linguajar mais conhecido, aceitado a Jesus. Talvez você não tenha recebido Jesus. Porque te aceitar, Ele já te aceitou. E se você ainda não aceitou ou recebeu Jesus, eu quero dizer que a morte está dentro de você. Se você entendeu a palavra aqui, a morte está dentro de você. Quando ele estava naquela cruz, fora as surras que ele tomou, foi esfolado, foi furado do lado, nos pés e nas mãos, todo o seu sangue foi regado à terra, todo o seu sangue, a sua vida pura. Ele podia ter ficado para ele. Ele falou no Getsemane: Pedro, não faz isso não, se eu quiser eu posso clamar ao Senhor para enviar várias legiões e vai me tirar daqui. E o próprio Jesus falou: ninguém tira a minha vida. Antes ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então ele deu a sua vida por sua causa. Ele deu. Você quer amor maior do que esse, irmão? Ele deu a sua vida para que você tivesse a vida eterna.
E quando a gente fala assim, você quer receber Jesus, você não tem outra saída. Você vai morrer nos seus pecados se você não receber essa transfusão de sangue que está liberada aí, ó, para quem quiser. E se você que está aqui nessa noite já ouviu, já recebeu esse convite alguma vez na sua vida, ele está sendo estendido a você agora, bem claramente. Deus o sabe porque você está aqui, você está ouvindo isso. Se você quer confessar Jesus como seu Salvador, e você quer receber esse sangue que vai te levar para a eternidade, vem aqui na frente agora. Mas isso é com você, tá? Eu estou fazendo a minha parte. Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. Os anjos que vieram consolar o Senhor já fizeram a parte dele. Esse ministério está fazendo a sua parte. A palavra fez a sua parte. O sangue de Jesus já fez a sua parte. Mas agora é a sua escolha. Então, se você quiser, o convite está aberto. Vem aqui na frente e confessa Jesus como teu Salvador. Mas se você não quiser vir, a nossa parte foi feita. E eu vou me estender mais ainda. É meio estranho o que eu vou falar aqui, irmãos. Mas tem crente que precisa aceitar Jesus, receber Jesus. Eu já senti essa necessidade. Quando eu me converti, conforme eu falei no início, de repente foi porque eu gostei. Deus estava trabalhando, mas quando eu entendi quem é Jesus e o seu sacrifício, eu recebi de novo. Não, agora eu vou lá na frente, agora eu vou lá porque agora eu sei. E talvez você que é crente em Cristo, vem na igreja, se você sentir esse desejo, não fica com vergonha não, tá? Não fica com vergonha não. Você pode oficializar isso. Mas eu aceitei, amém. Conforta teu coração. Se você quiser vir aqui para a gente orar por você, fica à vontade. Pode vir. E se você está distante do caminho de Deus, é isso, irmãos. É isso. Pode sair do seu lugar, não fica com vergonha não. Se você quer vir, não se prende não. Porque o diabo, teu adversário, nosso adversário, a função dele é essa. É fazer com que você negue Jesus de alguma forma. Porque ele não tem vida, ele não tem alma para dar, ele não tem sangue para dar. Mas Jesus, sim, deu sangue para que você tivesse a eternidade. Você imagina quando Jesus voltar, você vai agradecer tanto. Ou quando você partir, essa transfusão de sangue que Jesus fez, a alma dele, a vida dele entrar em você, e você receber a vida eterna. Porque Deus não quer te destruir. Deus não quer que você morra nos seus pecados. Deus não quer que você seja, ou até mesmo um desviado dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor. Ele quer te resgatar. Ele quer que você ligue agora este sangue no seu sangue, para que o seu sangue seja purificado. E além de purificado, você tenha a vida eterna. Vamos louvar esse cantor. Deus, obrigado, Senhor. Cante. Teu sangue leva-me além. Cante.